Pergaminho do destino. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, e antes de você nascer, eu te consagrei. Eu te designei um profeta para as nações. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Deus já nos conhecia antes mesmo de sermos formados no útero da nossa mãe. Ele nos conhecia antes de nos tornarmos um ser físico, antes de existirmos. Ele já nos conhecia como um ser espiritual. Deus é espírito e nós saímos de dentro dele. Nosso espírito é eterno, nunca morrerá, porque veio da essência de Deus. A pergunta é: para que estamos aqui? Todos nós temos um destino, um propósito, um chamado. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz: Pois conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos de bem e não de calamidade, para lhe dar um futuro e uma esperança. O plano de Deus é que desfrutemos de paz e totalidade. Seu plano é de nos prosperar e nos ver bem-sucedidos. Ele nos dá uma esperança, nos dá uma visão do nosso destino. Você sabe para que você está aqui? Você sabe quem você deve ser? Você sabe qual o seu verdadeiro nome? Isso pode parecer uma pergunta estranha, mas Deus tem um nome para nós, que é o nosso verdadeiro nome. Ele abrange tudo o que somos e tudo o que Ele pretende que sejamos. É um nome celestial, que nos é atribuído de acordo com o nosso destino. É o nome que está em nossos tronos e em nosso pergaminho. Quando descobri o meu nome, eu soube quem eu era. Isso pode acontecer também com você, porque o seu espírito saltará reconhecendo, assim como João saltou no ventre de Isabel, quando sentiu Jesus no ventre de Maria. É isso que acontece quando aspectos do nosso destino começam a acontecer à nossa volta. As coisas começam a nos mover e o nosso espírito começa a saltar. Nós já existíamos antes mesmo de termos um corpo físico. As Escrituras nos dizem que havia uma substância em nossas vidas que Deus viu quando ainda não estávamos formados. Nós vemos isso no Salmo 139, versículo 16 e 17. Seus olhos viram a minha substância não formada, e em seu livro foram escritos todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus! Quão vasto é a soma deles! Todos nós temos um pergaminho do destino. É o livro que o salmista cita nos versículos que acabamos de ver. Esse pergaminho foi escrito não apenas antes de sermos formados, mas antes de Deus criar os céus e a terra. Entender quem éramos antes mesmo de sermos formados nos ajudará a entender quem somos agora. Tudo o que somos chamados a ser agora foi escrito em nosso pergaminho. Muitas vezes já fizemos coisas que estão escritas nesse pergaminho, mesmo que nunca tenhamos lido. Isso acontece porque o nosso destino está precisamente ligado a quem somos. Quando escolhemos nos alinhar com os propósitos de Deus e procuramos ser guiados por Ele, começamos a cumprir o nosso destino. Mas se realmente lermos o que está escrito nele, e isso é possível através da ajuda do Espírito Santo, então poderemos nos envolver com o nosso destino em uma dimensão completamente diferente. Deus está disposto a nos mostrar tudo o que Ele preparou para nós.
muitos têm medo de saber o que Deus escreveu sobre o chamado, a missão de vida. Mas saibam que tudo o que Ele aguarda que nós cumpramos está perfeitamente alinhado com o coração de Deus e o nosso. Deus nunca irá pedir que façamos algo que irá nos causar peso. Ele nos convida a seguirmos os passos de Jesus e aprender com Ele, tomar o seu jugo, que é leve e manso. Se imaginarmos um pergaminho, poderemos ver uma parte dele aberta, mas ainda há muito mais enrolado. O que vem antes e depois do que estamos vendo. O mesmo acontece com um livro. Podemos ver as páginas que estão abertas, mas todas as outras páginas ficam ocultas até que viremos a página. Se pedirmos, Deus revelará uma parte ou um aspecto do que está no nosso pergaminho. Ele pode nos mostrar, ler ou nos dizer de outra forma, como nos fazer olhar para dentro do nosso coração. De uma forma ou de outra, podemos saber o que está escrito. E dependendo do que fazermos com a parte do que Ele revelou, Ele está sempre disposto a nos mostrar mais. Quão preciosos são os seus pensamentos! O Salmo 139 nos diz que Deus tem muitos pensamentos sobre nós, porque Ele nos conhece intimamente. Precisamos nos apossar desses pensamentos, porque eles transformarão a maneira como pensamos sobre nós mesmos. Isso mudará a nossa vida quando sabermos o que Deus pensa sobre nós. Garanto que nenhum de nós pensa em si mesmo 100% da maneira como Deus pensa. Porém, quanto mais permitirmos que os pensamentos de Deus em relação a nós afetem a maneira como pensamos, mais transformação veremos em nossas vidas e mais nos tornaremos como Jesus. Faremos as coisas que Ele fez e as coisas maiores, a qual somos chamados a fazer. Os pensamentos de Deus para nós, hoje, estão totalmente sintonizados com o que foi escrito no nosso pergaminho antes mesmo da fundação do mundo. Quando eu falo de destino, eu não me refiro ao destino que o mundo conhece. Para eles, destino é algo que acontece por acaso, independente da escolha humana. Mas para nós, filhos de Deus, é diferente. Deus nos deu livre-arbítrio. Temos a opção de fazer uma escolha, que é concordar com o que Deus escreveu sobre nós e perseguir isso ou não. Nós já concordamos com Ele quando o nosso pergaminho foi escrito, antes de virmos para o mundo cumprir essa missão. Não nos recordamos agora, mas já dissemos sim para Ele. Se optarmos por continuar concordando com Ele agora, é essencial que nos apossemos dos seus pensamentos para conosco e sabermos o que está escrito no nosso pergaminho.